Meus amados, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 11. Atos 5, de 1 a 11. Depois da leitura, você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro perguntou, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão a você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto os moços viram que ela estava morta. E levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Amém. Lembrando as nossas exposições, a soberania de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse recorte do capítulo 5, versos 1 a 11, nós cunhamos o título: o pecado da hipocrisia no meio da igreja. E, meus amados, esse texto é complementar aos versículos anteriores. Os versículos 34 a 37. Especialmente o 36 e 37, traz para nós o contexto do que está acontecendo aqui no capítulo 5. Isso se dá por conta de algo muito claro do texto para nós. O gesto de desprendimento daqueles irmãos e de Barnabé despertou a admiração dos crentes. E isso, com certeza, despertou o entusiasmo de Ananias e Safira, que eram membros da igreja de Jerusalém. Então, como eles viram que esses irmãos foram honrados, e Barnabé principalmente, eles cobiçaram essa mesma honra. Se nós olharmos o que já analisamos até agora de Atos, a igreja nascente, desde o Pentecostes, estava vivendo um momento glorioso. E Satanás, o inimigo da igreja, estava furioso. E ele armava uma artimanha para como destruir a igreja. Não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, ou seja, com a perseguição. Então agora ele se infiltra na igreja para atacá-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia. E é isso que acontece aqui
com esse casal. E é interessante que o que Ananias e Safira fizeram, a hipocrisia deles, a mentira deles, tem um paralelo. Lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 7, nós vamos encontrar o relato sobre o pecado de Acã. Depois de uma batalha em que Israel venceu, um exército poderoso, e o Senhor disse: não peguem nada disso aí. O despojo que pegar, ou seja, os bens, é todo para a casa do Senhor. Não fica com nada. Acã viu uma barra de ouro e uma capa e um pedaço de prata, pegou isso aí e guardou. Na próxima batalha do povo de Deus, Israel, era contra uma nação bem menor, um exército que não teria condições de derrotá-los. Foram derrotados. E ficou o questionamento: qual foi a razão dessa derrota? E Josué está agora choroso, preocupado, e Deus fala: Josué, há pecado no meio da igreja, pecado no meio do meu povo, e é preciso tirar isso. Tem que descobrir quem é o pecador, e vai fazendo, eliminando, né, por tribo, por família, até chegar a Acã. E ele vai dizer: eu realmente peguei o que não era meu e guardei, e menti. Mesma coisa aqui com Ananias e Safira. Ambas as narrativas, a de Acã no capítulo 7 de Josué e a de Ananias e Safira aqui em Atos 5, a mentira interrompe o progresso vitorioso do povo de Deus. Ainda que aqui esse pecado é corrigido e é disciplinado, os pecadores que assim o fizeram, para que a igreja continuasse em marcha, mas isso causou um certo alvoroço no meio da igreja. E meus amados, nós somos o povo redimido por Cristo, porém ainda somos pecadores, e podemos nos deparar com o pecado da hipocrisia, e isso no meio da igreja. Mas é importante que nós tenhamos em mente que antes de que qualquer coisa, que o pecado, ele não entra sozinho pelas portas do templo. O pecado não entra sozinho na vida da igreja. Ele é trazido por nós. Então, ao tratar do pecado da igreja, é muito mais uma tarefa de mostrar para cada um de nós, membros da igreja, como é que cada um de nós deve lidar com o pecado em seu próprio coração. O casal Ananias e Safira, numa atitude avarenta, mesquinha, hipócrita, e esse casal estava como que ávidos para glorificação humana, queriam ter reconhecimento, lançaram mão de uma mentira e foram fatalmente punidos por Deus. Eu quero, à luz desse texto, analisar 5 verdades sobre o pecado. Primeiro, o pecado começa no coração, versículos 1 e 2. Entretanto, é uma conjunção no começo da frase aqui, vai mostrar que o que está sendo narrado sobre Ananias e Safira é quanto à atitude descrita de Barnabé, versículos 36 e 37 do capítulo 4. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Notem, é no coração, portanto, que começa o pecado. Claramente o texto não explicita para nós, mas Ananias e Safira quiseram receber o reconhecimento e louvor que provavelmente Barnabé recebeu, os outros irmãos, mas se você olhar o texto, você não vê que esses irmãos estavam à procura disso. Ananias e Safira parece que sim, e meus amados, essa atitude deles é vender o terreno, propriedade que tinha. Veja o versículo 34 do capítulo 4. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas
vendendo-as, trazia os valores correspondentes e os depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Observaram que o texto não diz que era obrigado, se você tem 2 casas, venda uma para dar ao pobre. Não, era ato voluntário. Ananias e Safira também decidiram vender o que tinha para depositar aos pés dos apóstolos. Só que no seu coração o pecado já estava presente. Mais ou menos a conversa de Ananias e Safira: vamos vender aquela propriedade? Vamos. A gente vai dar uma parte lá para os apóstolos e a outra fica conosco. Eles não sabem disso. Fica só para nós. A gente vai ver depois, mais à frente, que Pedro vai dizer que você mentiu a Deus. E meus amados, em algum momento, o pecado da ganância, o pecado da vaidade, o pecado da hipocrisia, o pecado da autoglorificação tomou conta dos corações de Ananias e Safira. Eles se deixaram levar por isso. E meus amados, a Escritura é muito clara a respeito disso. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 1. Tiago 4:1, que diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que vocês estão em conflito dentro de vocês, no coração. Mateus, o Evangelho de Mateus 15:19, acompanhe também essa leitura. Mateus 15:19, Jesus vai falar o seguinte, Mateus 15:19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração procedem essas coisas. E Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se tem de guardar, guarda teu coração. Provérbios 4, 23. Acompanhe na sua Bíblia também esse texto propriamente. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, meus amados, claramente, nós podemos entender que o pecado começa no coração. É uma das tarefas difíceis na vida cristã, é nós aprendemos a vasculhar nosso coração, a olhar para nós mesmos, a buscar as motivações que temos para fazer o que fazemos. A motivação de Ananias e Safira foi receber glória dos homens. Para isso, assentar no coração, mentir, serem hipócritas. A ganância de Ananias e Safira fez com que seu coração, em vez de amar a Deus, amassem a Mamon, o dinheiro. A vaidade os levou a desejarem a glória que deve ser dada somente a Deus. Seus corações caíram no laço que eles próprios criaram. A dádiva de Ananias e Safira não foi produzida pelo amor. O amor deles era falso, hipócrita. Estavam cheios de egoísmo, buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Então, os dois juntos macumunaram a mentira. Eram, portanto, hipócritas. Segundo aspecto, o pecado é estimulado por Satanás. Veja os versículos 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias,
Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O pecado começa no coração, o pecado é estimulado por Satanás. Ao falar Ananias e Safira, havia enchido seu coração com tal desejo pecaminoso, cheio de dolo. Pedro estava dizendo que Satanás não era o único responsável por isso. Ele apenas pegou o que o coração de Ananias e Safira estava cheio e os usou para isso. E eles, portanto, resolveram agir assim. Foram estimulados a agir assim. Satanás havia derramado sugestões malignas no coração do casal. E em vez de resistir ao diabo, eles deram guarida, cederam espaço, lugar para as sugestões de Satanás. Caíram na armadilha e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja. Aí quando Pedro declarou que você reteve parte do dinheiro, o verbo que é colocado aqui na língua grega tem o sentido de apropriar-se indevidamente. Foi isso que Ananias fez. Mas não era dele o terreno? Era. Mas quando ele resolveu vender e dar, teria que fazer como os outros irmãos e Barnabé fizeram, dar tudo. Se não quisesse, não dava nada. Mas se assentou no coração fazer isso, é a mesma palavra que aparece lá no Antigo Testamento, no roubo de Acã, na tradução da Septuaginta, que é a versão dos 70 do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, a mesma palavra, apropriar-se indevidamente. Significa roubar. Foi isso que eles fizeram. E Satanás, sabendo que o coração deles era ávido por receber louvores e a glória, que são exclusivos de Deus, ele insuflou no seu coração os pensamentos dolosos que já existiam. E meus amados, aqui um alerta para nós. Nossos corações também são assim, ávidos por receber louvores. Se não estivermos atentos e não seguirmos as palavras de Jesus, citando a Escritura, para resistir às tentações, nós também iremos cair. Tiago diz na sua carta, para resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas é preciso resistir a isso. E só fazemos isso na direção, no poder do Espírito Santo. Terceiro aspecto que eu enxergo nesse texto sobre o pecado, é que o pecado traz consequências sérias, ou sérias consequências. Versículos 5 e 6. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Consequências seríssimas traz o pecado. Outras pessoas foram punidas com morte imediata. Lá no Antigo Testamento, os filhos de Arão, sacerdotes, lá no livro de Levítico 10, 1 e 2, também foram fulminados imediatamente, porque, cumprindo a missão de sacerdote, foram fazer o sacrifício, mas ofereceram um fogo estranho. Não era aquele fogo que Deus queria que eles oferecessem. Estava até fazendo o trabalho de Deus, mas de maneira errada, contra aquilo que Deus havia determinado. Foram também fulminados. Se descuidaram do serviço sacerdotal. Uzá, servo de Davi, no transporte da arca, para a cidade, tocou na arca
e foi também fulminado. Era proibido tocar na arca. E então, esse está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Quando ouvi essas palavras de Pedro, você resolveu mentir, Ananias. Ananias foi fulminado pela ira de Deus e caiu morto. E meus amados, é interessante destacar o que Lucas registra. Ouvindo estas palavras de Pedro, né, você mentiu para Deus. Ananias caiu morto. Aí veja o destaque de Lucas: e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. As pessoas ficaram temerosas, porque Deus quer a sua igreja pura, sem mácula. Por isso que ele fez essa disciplina fulminando Ananias. Esse fato de ter sobrevindo grande temor a todos os ouvintes mostra que essa ação de Deus era manter a sua igreja pura. A hipocrisia, amados, desmascarada, é condenada por Deus. O pecado, embora oculto, produz derrota e gera morte, traz consequências seríssimas. Se Satanás, nesse momento, tivesse obtido êxito, quando se infiltrou no meio da igreja, com esse fermento da hipocrisia, o vigor do cristianismo estaria abalado. Mas Deus extirpou nesse instante a hipocrisia do meio da igreja, de forma radical, mas de acordo com a sua suprema e soberana justiça. Quarto aspecto: o pecado sempre envolve outras pessoas. Versículos 7 a 10. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. O pecado sempre envolve outras pessoas. Meus amados, quer participando de atos pecaminosos, ou das consequências do pecado, sempre outras pessoas serão envolvidas em nossos pecados. Quando ela entra onde estava Pedro, não sabia o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido. Também não sabemos onde ela estava, que não foi junto com o marido. Talvez ele saiu: vou levar lá a parte do dinheiro para entregar aos apóstolos. E foi, e ela ficou em casa. É uma hipótese? Não sabemos. Mas aí, quando ela chega onde está Pedro, e Pedro pergunta: foi por esse valor que você vendeu o terreno? Foi. Então eles tinham um pacto da mentira, tinham um pacto da hipocrisia. Entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo, versículo 3, mas também para tentar o Espírito do Senhor, versículo 9. O pecado deles foi planejado, porque, lembra-se do primeiro aspecto, o pecado nasce no coração. Então entraram nesse acordo para fazer isso. E meus amados, como nós já dissemos, eles podiam não vender a propriedade, eles podiam vender e ficar com o dinheiro, podiam vender e dar a parte do dinheiro. O problema foi que eles mentiram. Esse foi o problema de Ananias e Safira. E fôssemos do tempo que vivemos, e tivesse acontecido isso, bem que se podia escrever lá, na lápide do túmulo de Ananias e Safira: unidos pela mentira,
na vida e na morte. Bem que poderia se escrever isso, porque os dois estavam unidos pela mentira na vida e na morte. Então o pecado de Ananias envolveu a sua esposa, que também estava em comum acordo, e ela foi tão culpada quanto ele, pois, Pedro destacou, ela entrou em acordo com o marido. Algo impressionante aqui, meus amados, é que o pecado é aquele que atrai com muita facilidade outro pecado, ou outro pecador. Foi isso que aconteceu na vida desse casal. E é interessante que a gente lembre lá do Salmo 1. Volte às páginas de sua Bíblia. Salmo 1. E veja o que diz esse salmo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 ações que esse homem feliz não faz: não anda, não para e não se assenta junto de pecadores. Até podemos olhar para esse Salmo 1, e dizer que Ananias assentou no coração, de onde procede o pecado, e Safira caminhou até ele e sentou-se junto dele. Daí o pecado envolveu-a também. Quinto, o pecado se expressa contra Deus. Versículos 3 de Atos 5. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Versículo 9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Pecado se expressa contra Deus. E versículo 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Ou seja, os 3 momentos, 3, 4 e 9, aponta que o pecado se expressa contra Deus. A Ananias e Safira foram desmascarados. Eles amaram o dinheiro, o prestígio pessoal, o destaque entre os irmãos, perderam todos os seus bens e a própria vida, porque o pecado deles se expressou contra Deus. A hipocrisia do casal Ananias e Safira era um meio que Satanás intentou para destruir a igreja, mas Deus resolveu preservar a igreja e destruir os hipócritas. Meus amados, a Bíblia nos afirma que Deus não muda, o nosso Senhor não muda, Ele continua a preservar a sua igreja e a destruir os hipócritas. Talvez não mais fulminantemente como aqui, mas dentro das perspectivas do próprio Deus. 2 vezes no texto, Lucas destaca que houve grande temor, versículos 5 e 11. Ou seja, a pureza da igreja de Cristo é mantida quando os corações temem a Deus. Precisamos entender isso. Todo pecado é expressão da malignidade, da arrogância, da prepotência e do orgulho humano que se volta contra Deus. Meus amados, notem isso. O teólogo escreveu: a forma mais grotesca de ateísmo
é aquela em que a pessoa diz acreditar em Deus, mas não se importa nem um pouco se as suas atitudes o ofendem. Esse é o maior exemplo de ateísmo. Eu digo que acredito em Deus, mas não me importo se as minhas atitudes ofendem a Deus. E o pecado ofende a santidade de Deus. É por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados diariamente a Deus, para que fujamos desse mal que assola toda a humanidade. Eu quero concluir com algumas aplicações e lições para nós. Primeiro, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Os versículos 1 e 2 nos destaca isso. Investiguemos todo o tempo as reais motivações que nos levam a fazer o que nós fazemos. Antes de procurar o pecado lá fora, procure em seu coração. É costumeiro nós apontar o pecado dos outros, mas cuide do seu coração. A luta contra o pecado começa dentro de nós, porque é no coração que começa o pecado. Segunda lição e aplicação, olhando para esse texto, preste muita atenção a essa verdade. Satanás não precisa de nada mais além do que já está em seu coração, para fazer com que nós pequemos contra Deus. Ele só precisa daquilo que está no nosso coração mesmo. Por isso nós precisamos confessar a Deus. Em vez de pôr a culpa no diabo ou em outros. É a síndrome de Adão, né? Sempre que acontece, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Estava tão bem sozinho, né? Antes ele tinha dito, que coisa mais linda é essa companheira que o Senhor me deu, essa ajudadora. Na hora do pecado ele culpou a mulher, e a mulher a serpente, e assim foi. Não culpemos os outros, nem o diabo. Prestemos atenção a nós mesmos. É isso que Satanás vive sempre procurando, para usar o que está dentro de nós, para que nós pequemos. Terceiro, não brinque com o pecado. Não dê espaço para que ele possa crescer no seu coração. E muito menos para que o diabo use isso para despertar desejos pecaminosos. O pecado sempre atrai a ira de Deus. Sempre. Então não brinquemos com isso. É sério. O salário do pecado é a morte. Foi o que nós lemos hoje em Romanos. Portanto, não achemos que somos muito senhores de nós mesmos. Pode deixar, eu não vou pecar não. Eu sei o que estou fazendo, eu tenho forças para lutar. Não brinquemos com isso. Próxima lição e aplicação. Tome muito cuidado com o seu pecado, pois você não será o único a sofrer as consequências dele. Lembra-se que o pecado sempre traz consequências para outros. No caso de Ananias e Safira, o pecado de Ananias atingiu Safira, e o pecado deles atingiria a igreja se não fosse corrigido na hora pelo Senhor. Outra lição e aplicação para nós. Não abramos espaço para o pecado em nosso coração. Antes, cultivemos uma vida de temor a Deus, de piedade, de retidão. Não vivamos uma vida dupla, estando entre as pessoas ou estando sozinho. Lembremos-nos que os olhos de Deus estão sobre você o tempo todo. Lembre-se de Ananias e Safira, vamos vender o terreno, e a gente diz lá que vendeu por tanto, entrega só uma parte, ficamos com o restante. Ninguém está vendo mesmo. Os apóstolos não vão saber disso, nem a igreja. Deus está olhando para nós. Os irmãos que convivem na igreja há mais tempo podem lembrar. Hoje Pedro estava cantando essa musiquinha, né? Cuidado
olhinho no que vê, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, boquinha no que fala. Qual é esse cuidado? O Salvador do céu está olhando para você. Então, tenhamos cuidado com isso. O Senhor está olhando para nós. E o que é que Ele quer que façamos? Duas coisas: viver com integridade e temer a Deus. Viver com integridade é aquela vida que você é a mesma pessoa o tempo todo, esteja sozinho ou acompanhado de alguém, estando na família, estando no trabalho, estando entre amigos, colegas, você é o mesmo, é viver com integridade. E temer a Deus, uma vida íntegra, só é possível quando se tem consciência de que nada escapa ao olhar prescrutador de Deus. É isso que Ele quer que nós façamos, viver com integridade e temer a Ele como o Senhor soberano que é. Que Ele nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse instante. Senhor, Tua palavra lida e explicada nessa noite, falou ao nosso coração, Senhor, que nós realmente cumpramos aquilo que Tu espera de nós, tenhamos um viver de integridade e temamos a Ti o tempo todo, em todo lugar e por onde formos. Livra-nos, ó Senhor, do pecado da hipocrisia. Tira ele do meio da igreja, Senhor. Preserva a Tua igreja como tens feito ao longo da história. Sejamos homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, para anunciar por onde formos, com palavras e com ações, com a vida íntegra, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção dos apóstolos nesse instante. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, salvadora graça de Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o discernimento do Espírito Santo, estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.